Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso. O tema desse módulo é um pouquinho mais complexo, porém é o coração dos óleos essenciais. Não dá para falarmos de óleos essenciais sem pensar em química. Então, convido você a pegar papel e caneta para anotar os aprendizados e ideias, além de desfrutar de todo o conteúdo do Terra comigo. Então, afinal, o que é química? A química é o ramo das ciências da natureza, que estuda a matéria e suas propriedades, englobando os componentes químicos que existem na natureza e as suas interações. Esses componentes químicos compõem tudo, compõem toda a matéria em nosso universo, incluindo nossos corpos, plantas e, é claro, os óleos essenciais. Falando agora especificamente da química dos óleos essenciais, existem algumas características muito importantes. Quanto maior a massa molecular, maior o tamanho da molécula e menor a volatilidade. Isso porque a molécula torna-se mais pesada e a movimentação entre essas moléculas pesadas é uma movimentação menor. Então ela precisa de muita energia para mudar de fase. Por isso, a volatilidade dela é menor, ou seja, ela demora um pouco mais para volatizar. Óleos essenciais, como o próprio nome diz, é oleoso, ou seja, solúvel em óleo. Possui muita afinidade com óleo e pouca afinidade com água. Por isso, quando colocamos o óleo essencial com um óleo de coco fracionado, por exemplo, ele solubiliza totalmente. Já quando adicionamos o óleo essencial na água, ele apenas dispersa, mas não solubiliza. Agora, falando sobre oxidação, que é um ponto muito importante quando falamos sobre os óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles podem oxidar se forem expostos a 3 fatores diferentes. Quais são esses 3 fatores? Luz do sol, calor e ar. A luz do sol é um dos fatores importantes que precisamos evitar se quisermos manter nossos óleos essenciais seguros. A sua exposição ao sol pode gerar alteração na composição molecular, modificando as propriedades do produto. É por isso que o óleo essencial ele vem embalado em um vidro âmbar. O fato do vidro ser escuro garante proteção contra os raios de luz que podem oxidar os nossos óleos essenciais. Outro fator importante a se atentar é em relação ao calor. A mudança frequente de temperatura, principalmente o aquecimento, também pode causar a degradação dos componentes do óleo essencial. Outro fator importante, e o último, é a exposição ao ar. O contato com o ar leva sim à oxidação dos componentes químicos dos óleos essenciais, podendo alterar também a sua composição. Por isso, evite deixar o vidro do óleo essencial aberto. É importante mantê-los sempre bem fechados. Essas são as 3 principais formas de oxidação. Por isso, cuide sempre do seu produto para garantir sua qualidade e durabilidade por mais tempo. Agora, vamos falar sobre a composição química das plantas. Vamos falar sobre química na natureza. As plantas são organismos vivos. Às vezes a gente acha que elas estão ali inertes, paradinhas, mas não. Elas estão o tempo inteiro se comunicando com o ambiente e entre elas mesmas também. Além de se comunicarem, elas estão o tempo todo se protegendo do ambiente em que elas vivem. E quando elas estão se comunicando ou se protegendo, elas liberam química. E essa química é o óleo essencial. E essa química, ela é formada por esqueletos de carbono. Calma, não se assustem. Esqueletos de carbono são átomos de carbono que formam uma estrutura, ou seja, uma molécula. É como se fosse a espinha dorsal das moléculas. Eles são compostos de átomos de carbono-carbono, ou seja, cada carbono faz uma ligação com outro carbono até formar a sua estrutura. Os compostos de carbono podem variar em seu comprimento, formato, quantidade de ligações, ramificações, podem variar em sua cadeia, por exemplo, pode ser uma cadeia reta ou pode conter anéis. E essas moléculas todas que contêm carbono fazem parte do que chamamos de química orgânica. Vocês já devem ter ouvido escutar em algum momento na escola que existe a química inorgânica e a orgânica. A química inorgânica, ela estuda os compostos minerais e a química orgânica, ela estuda os organismos vivos. E o carbono, ele está presente em todos os seres vivos. Por isso,
Quando falamos em plantas, estamos falando de carbono, porque estamos falando de um organismo vivo, ou seja, estamos falando de química orgânica. E falando em moléculas, os terpenos são moléculas aromáticas sintetizadas pelas plantas. Por isso, os óleos essenciais são aromáticos, possuem aroma. Quando falamos em terpenos, ou seja, moléculas de terpenos, temos 3 categorias: diterpenos, monoterpenos e sesquiterpenos. Os diterpenos não precisamos decorar muito esse nome, dificilmente ele está presente nos óleos essenciais, e quando está presente é em uma quantidade muito pequena. Já os monoterpenos e os sesquiterpenos, esses são importantes, são os principais compostos encontrados nos óleos essenciais. Eles se diferenciam no seu tamanho de estrutura, por isso eles também diferenciam em seus efeitos, em seus benefícios. Então vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre eles? Vamos começar falando sobre os monoterpenos. E quais são as principais características de uma molécula de monoterpeno? O monoterpeno, eles possuem um esqueleto de 10 átomos de carbono. Os monoterpenos, quando comparado aos sesquiterpenos, eles são moléculas de tamanho menor. Ou seja, isso permite com que ele seja melhor absorvido. Eles possuem fortes efeitos em nosso organismo, justamente por serem moléculas pequenas. Esse tamanho é suficiente para se encaixarem entre as moléculas gordurosas que compõem a nossa membrana celular. E assim, a sua absorção é melhor e mais rápida. Por outro lado, ele é mais propenso à oxidação. Por exemplo, os óleos essenciais cítricos são muito ricos em monoterpenos, inclusive eles são mais voláteis. E por isso eles são mais propensos a oxidar. Os monoterpenos, eles são encontrados em alguma quantidade em quase todos os óleos essenciais. Alguns em maior quantidade e outros óleos essenciais em menor quantidade. Devido a esse seu tamanho menor, eles tendem a reagir rapidamente ao ar e ao calor. Por isso, eles são mais voláteis. Vamos falar agora sobre alguns exemplos de monoterpenos. Mirceno, por exemplo, ele é um monoterpeno e ele está presente em alguns óleos essenciais, como a pimenta rosa e o nosso queridinho olíbano. O limoneno é outro exemplo. Ele está presente principalmente nos óleos essenciais cítricos, alguns exemplos, limão siciliano e bergamota. O pineno é outro exemplo de monoterpeno. Ele está presente no olíbano novamente, no cipreste, abeto de Douglas e no limão. Agora vamos falar um pouco sobre os sesquiterpenos. Os sesquiterpenos, eles são moléculas maiores. Eles possuem um esqueleto de 15 átomos de carbono. Ou seja, são maiores quando comparados aos monoterpenos. Por isso, eles são mais viscosos do que os monoterpenos, porque eles são maiores, eles têm um peso molecular maior. Sendo assim, consequentemente, é mais difícil de volatizarem. Embora a absorção a curto prazo seja menor, eles duram muito mais tempo na pele, eles possuem um efeito prolongado. Ele é mais lento para penetrar na pele do que os monoterpenos, ou seja, a absorção dele é um pouco mais demorada, justamente por conta de sua molécula ser maior e ele ser mais difícil de volatizar. São menos prevalentes em óleos essenciais quando comparados aos monoterpenos. Agora, vamos falar sobre alguns exemplos de sesquiterpenos. Não se assustem com os nomes. O cusimol, por exemplo, ele é um sesquiterpeno presente no óleo essencial vetiver. A sua molécula é grande. Assim, podem perceber o quão viscoso é o óleo essencial de vetiver? O bisaboleno é um exemplo de sesquiterpeno e está presente no óleo essencial de gengibre. O beta-cariofileno é um nome mais comum para você, certo? É um componente químico anti-inflamatório poderoso, conhecido por estar presente no nosso querido óleo essencial de copaíba. Curzereno é outro exemplo de sesquiterpeno, e ele está presente no óleo essencial de mirra, no qual podemos notar ser um óleo essencial mais viscoso também. Para finalizar, temos mais um exemplo de sesquiterpeno, que é o patiolol.
Esse acho que é um pouquinho mais fácil de decifrar em qual óleo essencial está presente, não é mesmo? Isso mesmo, no patchouli. Lembrando que os monoterpenos estão muito mais presentes nos óleos essenciais do que os sesquiterpenos, e que um único óleo essencial ele pode conter até 100 componentes químicos. Então, um único óleo essencial ele pode conter juntamente em sua composição tanto monoterpenos quanto sesquiterpenos. Quando vamos falar em óleos essenciais, não podemos esquecer dos terpenos, como mencionados, mas também não podemos esquecer dos grupos funcionais. Então, além dos terpenos, os compostos dos óleos essenciais têm outro grupo molecular chamado grupo funcional, ou também muito conhecido como família química. O que são esses grupos funcionais? Quando falamos em monoterpenos e em sesquiterpenos, são moléculas que possuem um esqueleto de carbono. Porém, em sua maioria, essas moléculas possuem ligações de átomos de oxigênio ligado a esses carbonos. Esses átomos de oxigênios ligados a esse esqueleto são chamados de grupos funcionais. E esses grupos funcionais têm a capacidade de conferir novas propriedades, ou seja, novas funções às moléculas. Vamos para o primeiro exemplo de grupo funcional, o álcool. Em geral, as moléculas de álcool têm nomes que terminam com o sufixo -ol. Mentol e linalol são exemplos de álcoois monoterpeno. Santalol e patiolol são exemplos de álcoois sesquiterpeno. Óleos ricos em álcoois de monoterpenos estão a melaleuca, gerânio e lavanda. E óleos ricos em álcoois de sesquiterpenos estão inclusos o sândalo, vetiver, cedro e patchouli. O segundo exemplo de grupo funcional são os fenóis. Os fenóis são um subtipo especial dos álcoois. Como os fenóis são álcoois, seus nomes também terminam com o sufixo -ol. Timol e eugenol são os fenóis monoterpenos mais comuns nos óleos essenciais. Óleos ricos em fenóis de monoterpenos são tomilho, orégano, cravo e manjericão. Aqui os sesquiterpenos já não são tão comuns. O terceiro exemplo de grupo funcional são os aldeídos. Em geral, as moléculas de aldeído têm nomes que terminam com o sufixo -al, ou, como o próprio nome diz, aldeído. Então, vamos para alguns exemplos. Geranial, neral e cinamaldeído são aldeídos de monoterpenos. Óleos ricos em aldeídos de monoterpenos são cássia, canela, melissa e capim-limão. Aqui os sesquiterpenos também são incomuns. O quarto exemplo de grupo funcional são as cetonas. As moléculas de cetona geralmente têm nomes que terminam com o sufixo -ona. Mentona, carvona são cetonas de monoterpeno. Jatamansona e rotundona são cetonas de sesquiterpeno. Óleos ricos em cetonas monoterpênicas são hortelã verde, hortelã-pimenta e gerânio. Óleos ricos em cetonas sesquiterpênicas, o nardo e o olíbano. Agora vamos para o quinto exemplo de grupo funcional, e este muito importante e conhecido extremamente no mundo dos óleos essenciais. São os alcenos. As moléculas de alceno geralmente têm nomes que terminam com o sufixo -eno. Alfa-pineno, limoneno são exemplos de alcenos de monoterpenos. Beta-cariofilenos e gingiberenos são exemplos de alcenos sesquiterpenos. Óleos ricos em alcenos monoterpenos são olíbano, limão siciliano e laranja selvagem. Óleos ricos em alcenos sesquiterpenos são ilang-ilang, copaíba e gengibre. O sexto exemplo de grupo funcional são os ésteres. Como existem duas cadeias de carbono em uma única molécula de éster, elas geralmente têm nomes de duas palavras. A primeira palavra termina com o sufixo -ato. Vamos lá. Então, alguns exemplos: acetato de linalila e salicilato de metila. Eles são ésteres de monoterpeno. Óleos ricos em ésteres de monoterpeno são lavanda, camomila romana e sempre viva. Aqui os sesquiterpenos não são comuns. O sétimo exemplo de grupo funcional são os éteres. Só para não confundirmos, o exemplo anterior foi a família dos ésteres. Agora vamos falar sobre a família dos éteres.
eles não são muito comuns em monoterpenos. O éter monoterpeno eucaliptol, que também é muito conhecido como 1,8-cineol, é o éter mais comum encontrado nos óleos essenciais. Curzereno é um éter sesquiterpeno comum. Óleos essenciais ricos em éteres monoterpenos são cardamomo, eucalipto e alecrim. E óleos ricos em éteres sesquiterpenos são a mirra e o vetiver. Agora vamos para o oitavo e último, tá acabando, e último exemplo de grupo funcional, os fenilpropenos. Os fenilpropenos, eles são geralmente encontrados em compostos monoterpenos, como por exemplo anetol e chavicol. Óleos ricos em fenilpropeno monoterpeno estão o erva doce e o manjericão. Aqui os sesquiterpenos também não são tão comuns. Bom, esses são os exemplos dos nossos grupos funcionais. Podemos observar que os monoterpenos têm uma absorção maior e mais rápida, porém duram menos tempo, já que eles volatizam com mais facilidade e mais agilidade. Os sesquiterpenos têm uma absorção menor, porém demoram mais para volatizar. Eles são mais pesados, são mais densos. Então eu posso dizer que eles têm um efeito mais duradouro, ou seja, um efeito a longo prazo. Sendo assim, podemos notar que os óleos essenciais ricos em monoterpenos são mais voláteis e menos viscosos, como por exemplo os óleos essenciais cítricos. Essa é uma característica interessante para identificarmos quando o óleo essencial é rico em monoterpenos. Já os óleos essenciais ricos em sesquiterpenos são menos voláteis e mais densos, como por exemplo o vetiver e a mirra. Os óleos essenciais mais amadeirados também se incluem aqui. O conhecimento de química dos óleos essenciais do Terra é uma ferramenta muito importante para ajudar as pessoas a entenderem melhor as propriedades de cada óleo essencial, quando e como usar esses óleos para obter um benefício desejado e eficaz. Então, é a partir da química dos óleos essenciais que podemos perceber as suas principais propriedades compartilhadas. É muito interessante e curioso entender sobre a química básica, porque com ela nós podemos entender a sinergia dos óleos essenciais. Qual óleo pode potencializar ainda mais outro óleo, a combinação, a sinergia e o efeito entre eles. Agora, para finalizar esse assunto que eu amo tanto, vou falar sobre os principais componentes químicos da lavanda e da copaíba, que são dois óleos essenciais bem conhecidos. A lavanda, ela tem uma porcentagem muito maior de monoterpenos do que de sesquiterpenos. A lavanda, ela é rica em acetato de linalila, que é um éster, em linalol, que é um álcool, e ocimeno, que é um alceno. Já a copaíba, ela tem o seu percentual todo em sesquiterpenos, que seria o nosso conhecido beta-cariofileno. O principal constituinte químico disparado no óleo essencial de copaíba é o beta-cariofileno, que é um alceno. No caso, o alceno sesquiterpeno. Espero que você esteja desfrutando desse aprendizado. Às vezes a química pode nos parecer um pouco difícil de início, mas depois que entendemos melhor ela e a sua riqueza, entendemos por que os óleos essenciais são tão potentes e eficazes. Que tal assistir os próximos vídeos para usufruir de mais conteúdo sobre esse incrível mundo dos óleos essenciais?